Meus amigos, a mulher que foi amante do pastor Tiago Alicerce veio ao público e deu uma entrevista exaustiva e esclarecedora. Eu quero mostrar aqui algumas partes principais que mostram um outro lado do Tiago Alicerce que as pessoas não conheciam, e eu tenho algo para falar sobre isso que tem que ser dito. Me ajuda com o teu like para que mais pessoas também assistam a esse conteúdo, e se você não se inscreveu no canal, vem para a família. Se inscreve aqui para você ficar por dentro de informações que podem ser do teu interesse. No finalzinho desse vídeo, nesse início de ano, já tem uma oportunidade muito especial te esperando, de forma honesta, de forma segura, só para você que está precisando subir a sua renda. E o que você deve questionar é se subir a sua renda agora vai te ajudar e também dar condições de você ajudar a sua família. Se você acredita nisso, fica até o final, que eu vou te dar detalhes de como funciona. Bem, gente, após as graves denúncias feitas pelo Alex, esposo da Amanda, de que o pastor Tiago Alicerce estaria tendo um envolvimento com a sua esposa. O cara tá saindo com a minha ex-mulher. Tava saindo. Até de manhã era minha mulher. Pegando ela, combinando horário, fazendo tudo. O Tiago não teve outra saída senão assumir e confessar. Eu me comportei de forma discrepante do que eu acredito, do que eu defendo. E a Amanda, que foi amante do Tiago, decidiu vir a público e trazer a sua versão, e surpreende no relato dela que a partir dele nós observamos que não foi apenas uma queda ou um momento de fraqueza, mas eles tiveram um envolvimento que oscilou ao longo de mais de 18 anos. Vou fazer aqui uma rápida síntese para chegar aqui na parte principal, onde a Amanda relata sua própria experiência. Ela conheceu o Tiago Alicerce ainda na sua adolescência e se aproximou dele por volta dos seus 19 anos, quando ela tinha 19 anos, por ocasião da ruptura de um relacionamento, onde o Tiago praticamente foi o seu ombro amigo. E as redes sociais começavam a despontar, o MSN, eles começaram a se aproximar e tiveram envolvimento. A Amanda reatou o seu relacionamento e, apesar de estar noiva de uma outra pessoa, continuou se envolvendo com o Tiago, até que o seu noivo acabou descobrindo, a Amanda confessou o seu erro e o Tiago negou. E, na verdade, praticamente ele saiu ileso, e a Amanda saiu como uma pessoa louca e caluniadora. Eu vou mostrar aqui para vocês o relato dela, a partir dessa parte que eu relatei, e como isso se desdobrou até agora, né? Até o ano passado. Dá uma olhada no que ela fala e na sequência eu tenho algo muito importante e sério para falar sobre isso. Dá uma olhada. E doente. Todo mundo espalhou e a igreja tem o tal do telefone sem fio. O que começou a falar? A Amanda saiu espalhando que saiu com o Thiago. Eu não sei como isso daí chegou no nome do Thiago, mas ele deve ter falado, me delatou, vou acabar com ela. Fiquei esperando o pastor me chamar, não chamou. De repente começou a vir um monte de gente me perguntar, minhas amigas. Amanda, é verdade? Por quê? Porque o bispo fez um culto, chamou todo mundo, falou que você estava caluniando o Thiago. Eu falei, gente, mas ele me chamou. Meu Deus. Ele falou que ia falar pro Thiago que você é uma mentirosa, que você é louca, que você tem problemas mentais, que você é uma Jezabel, típicos de que muitas pessoas devem ter passado na igreja. Depois daí, é por causa disso que eu tô aqui hoje. É por causa dessa situação que eu tô aqui. É por causa desse dia que eu estou aqui. Porque daí... Isso aconteceu em que ano? Isso foi em 2007, quando eu peguei tá? Em 2007... em 2007, fevereiro de 2007. Depois do retiro de carnaval, de fevereiro. E eu ia casar dia 7 de 7 de 2007. Cara, a casa caiu. Só que ele cumpriu o que ele falou. E eu não tive raiva do Thiago, porque ele negou. As pessoas vinham até mim, eu desafio qualquer pessoa nessa live. Se levantar aqui e dizer se eu falei um ar do Thiago alguma vez na minha vida. Eu nunca. Porque eu achava que o fato dele ter... Olha como que eu pensava. Ele mentiu para todo mundo, menos para mim. Porque ele falou que ia negar. Então, nós somos. Eu sou a única pessoa que conhece quem ele é. Olha o que eu pensei. O Thiago me esculachou pro mundo. O Thiago falou para todo mundo que eu era louca, que jamais ficaria comigo, que eu era pobre, que a mulher dele era muito melhor. A mulher dele falava assim, meu marido jamais. Olha para mim, garota, vai sair contigo. Pobre, nunca falou pobre. Não vou mentir, não vou nenhuma mentira aqui. Mas a gente vê que as pessoas diminuem a gente pela simplicidade. Pelo amor de Deus, jamais. E eu comecei a criar, naquela idade, com 19 anos, gente, era uma menina.
a defesa, não de chorar, não de, eu sou injustiçada, não sou dessa, já deu pra ver porque eu tô atento, vocês estão vendo, né? Eu falei, isso mesmo, saiu mesmo, filho. Eu fiz um monte de coisa com ele mesmo. Era a minha defesa, mas quando eu ia pra casa, eu chorava horrores. Eu me sentia muito mal. Todo mundo foi, eu fui escorraçada na porta da igreja, a família dele tratou meus irmãos. Meu irmão chegou a ter que ir pra psicólogo, porque ele viu minha mãe sendo escorrachada na porta da igreja. E você sabe que acontece muito isso hoje na igreja, né? Porque o pastor Bambambam, a filha do pastor, eles não erram, eles são maravilhosos. E ele fez uma ligação uma vez, depois de uma saída, e ele me confidenciou uma coisa com muita naturalidade que me machucou, que eu também não vou expor. E eu falei, não quero mais nada. E aí eu nem falei para ele, acabou, terminou. Eu simplesmente falei, não quero mais isso. Terminei com ele, ignorei ele, mudei o número de telefone, mudei tudo, e fiquei muito chateada com o que eu ouvi. E ficamos 8 anos sem se falar. Desses 8 anos, foram os 8 anos que eu acertei a minha vida. Eu consegui casar, eu consegui ter uma profissão, a minha vida deu uma alavancada, quantas páginas, né? Mas assim, sabe como é a vida, né? Um boleto, mas a gente, né? Foram os melhores 8 anos da minha vida. Eu esqueci o Thiago. Foi aí quando ele lançou, veio a pandemia, não tinha nada pelo mesmo tempo. Foi quando ele lançou. Foi nesse intervalo que você teve os outros 3 filhos? Eu tive um intervalo do 3º filho. No 3º filho, nesse intervalo de 8 anos, meu filho tem 8 anos hoje. Ele chegou a perguntar se esse filho era dele. Porque assim, a gente estava junto. Eu ia responder essa pergunta, porque todo mundo. Meu 3º filho tem 8 anos, gente. Mas o Alex vai fazer o DNA, fica tranquilo. Já dei essa ideia pra ele. Eu falo com muita naturalidade, me desculpa, né? Mas é a verdade. Eu não vou pegar e ficar. Eu vou fazer o DNA, só que não tem como porque. Oi? Tem alguma chance de algum desses filhos ser dele? Não, eu e o Thiago, a gente fez as contas, não tem chance, não. Foi o Thiago que fez as contas também. Não fala dinheiro. Não é meu, não. Mas não tem chance, não. Mas, eu vou fazer o DNA, mas pra mim, porque foi por muito pouco tempo, meu 3º filho. Muito pouco tempo, ele tem 8 anos. E foi justamente quando a gente ficou, aí eu sumi. Então, o Thiago, na cabeça dele, falou, cara, ela engravidou, tá sumindo, e eu acho que ele também pensou isso. Porque depois eu apareci grávida, depois se uma coisa só empreguei, mas não. Mas o DNA vai ser feito aí, só pra Alex ficar de boa, né? Eu acho que é justo, ele merece isso. Nem me sinto... Só as crianças que eu queria que não soubessem, mas souberem, não tem o que fazer. Aí o que aconteceu nesses 8 anos? O Thiago entra pra internet, mas eu não tô vendo, eu não tô acompanhando nada. Aí quando deu mais ou menos 6 anos, 8 anos, né, que eu fiquei longe, 6 anos, um dia eu fui pro shopping e a gente se cruzou. Quando a gente se cruzou, a gente se olhou. Quando a gente se olhou, me deu... Aí eu fui pra ele, me deu uma... Como é que será que ele tá? Entrei na internet, aí foi quando eu vi. Pra vocês verem que foi na época que ele tinha 60 mil seguidores. Eu falei, nossa, ele tá famoso. Que legal, nossa, tô feliz. Liguei pra ele. Essa foi a única vez que eu liguei pro Thiago. Porque a gente tinha assistido, se cruzou, a gente fez uma olhar assim. E aí, como é que você tá? Conversamos por telefone por 1 hora, falando, pô, seja feliz, tal, que bom, terminando, ficou aquele sentimento assim, será que vai rolar? Não rolou, só foi uma conversa. Passou-se mais 2 anos, chegamos em 2024. 2024, eu estava vivendo minha vida normal, eu casei com o Alex, eu era baseada, eu casei, eu fiquei numa igreja, eu ia pra igreja, eu tinha oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, a missionária que hoje está me ajudando, eu conheci ela da igreja Adebrais, da Vila Sônia aqui de Praia Grande, uma igreja simples. Era uma igreja que cantava harpa, eu estava renovando a minha vida, eu estava muito bem. Eu falei, cara, eu reconstruí. Só que aí, eu comecei em janeiro, no dia 6 de janeiro, 2 de janeiro, eu comecei a fazer vídeo na internet, que eu não sei mexer, já devia fazer quando você mexer nada na internet. E eu mexendo no vídeo na internet, eu apertei no botão, que eu nem sabia que quando você fazia stories, dava para ver quem via. Aí apareceu lá, Thiago Santana, com essa conta que eu te mostrei aí. Sim. Aí o Thiago tava me vendo, aí mais uma vez mexeu comigo. Então mexeu aquela vez comigo quando eu vi, então ele ainda tava, apesar do que aconteceu nesses 8 anos, ele ainda tava aqui dentro, sabe? Aí o que aconteceu? Eu peguei e coloquei pra ele assim, você tá me vendo? Aí ele falou, sim.
Aí eu, você tá indo dar o meu número de telefone? Aí sim, vamos se falar? Vamos, dá uns 15 minutos. Ligando e começamos a conversar. Aí nessa conversa, que depois desse dia, a gente parou de conversar só dia 30 de 2024. Aí eu falo pra você, foi o ano todo. Aí a gente teve um caso. Por que a gente teve um caso? Porque desde esse dia a gente nunca parou de conversar. A gente saía 2 vezes por semana. A gente, sabe assim, teve beijo. Tudo que eu conversei com ele durante esses 18 anos, não importa para as pessoas. Não importa. Porque eu sei o que eu vivi com ele. Só que, quando chegou nesse final aqui, ele colocou assim, você sabe o que ele tem? Aí eu coloquei, eu não sei, porque eu não sabia o que ele tinha na mão, não sabia o que queria fazer. Eu não sabia. Não sei, não tenho ideia, senão eu teria falado para ele. Aí ele falou, então nós vamos falar por aqui. 1 ano a gente conversou por esse chat. Pode subir um pouquinho, por favor. Você dá pra subir um pouquinho? Aí quando ele escreveu isso aqui, aí eu falei, eu vou ter que me defender. Amanda, eu vou com tudo. Tudo que eu tenho até as últimas consequências. Falei, meu irmão, ele vai me ferrar de novo. Só que dessa vez não. Porque dessa vez eu consegui prova. Dessa vez eu consegui prova. Ele não vai acabar com a minha reputação de novo, não. Enquanto eu fiquei esses 18 anos. Ele até tentou, porque ele chegou a registrar um boletim de ocorrência. Cadê aqui? Ele chegou. Ó, meu pai. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência com o Alex, né? Como que o Alex estava mentindo, estava inventando aquela história toda. Quando o Thiago ele escreveu isso, veio à tona tudo que eu passei da outra vez. Eu falei, eu não vou passar por isso de novo, não. E a entrevista completa está no canal do Israel no Fuxico Gospel, só que aqui está a parte principal que ajuda a entender a dinâmica que se estabeleceu na relação entre a Amanda e o Thiago Alicerce. E a partir da fala dela, na qual eu vejo muita sinceridade, nós observamos que o que ocorreu não foi algo esporádico, ou uma queda, ou um momento de fraqueza, mas transcendeu isso. O que houve foi um anestesiamento da consciência e uma habituação a uma vida dupla. Até porque o início da aproximação do Thiago com a Amanda já se deu de forma errada. Ele não estava pecando ao conversar demais com ela, mas isso é algo que poderia levar a um pecado, essa aproximação exagerada. Ele casado, ela solteira na época. E tanto é que isso acabou culminando no envolvimento dos dois. E mesmo após isso ter sido exposto, e na época não tinha as redes sociais como hoje, que acabam até estreitando mais pessoas que cometem esse tipo de erro, prevaleceu a palavra dele em relação à palavra da Amanda. E aqui entra, gente, aqui entra um sério problema, porque igual a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, que o juízo de Deus não se executa de imediato sobre as más obras. E também o nosso Deus, ele dá tempo para o ser humano se arrepender. Lá na fala de Jesus em relação às igrejas da Ásia, na revelação lá do Apocalipse, tem um momento que Jesus diz assim, bem, eu dei tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. E é assim que Deus faz e muitas vezes o ser humano faz uma leitura distorcida desse tempo de Deus. Pensa que isso representa impunidade. Pensa que só tem que se preocupar com a sua reputação diante das pessoas. Na verdade, a sua reputação diante das pessoas é um ponto. Mas a base do seu ministério deve ser o seu temor a Deus, a sua preocupação em relação aos sentimentos de Deus referente à sua vida. Por isso Davi é visto como um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi pecou, a preocupação principal dele não foi a forma com que as pessoas iriam pensar dele e do seu reino, mas a preocupação principal dele foi em como Deus estava visualizando o seu pecado e a sua vida. Essa foi a grande angústia e tristeza de Davi. Por isso o arrependimento dele foi genuíno, foi legítimo. Mas hoje em dia se preocupa muito mais com a reputação, com o que os outros vão pensar, do que com o que Deus está pensando. E foi justamente isso que levou o Thiago a oscilar ao longo desses 18 anos no seu envolvimento com Amanda. Uma preocupação prioritária em relação à sua reputação, em mantê-la ilibada aos olhos das pessoas, em detrimento de fato, viver o temor a Deus na sua vida. E as consequências são sempre essas, a vergonha, a queda das máscaras. Se naquela época em que esse erro foi exposto, o Thiago tivesse de fato reconhecido o seu erro diante da sua família, primeiramente diante de Deus,
e das pessoas e tivesse reiniciado ali o seu ministério, fazendo um concerto com Deus, com a sua família, ele poderia hoje estar muito bem e livre, isento de um constrangimento terrível como esse. Mas ele foi acumulando os seus pecados e os seus erros, e como eu disse, sempre Deus ele tem a hora certa de agir e de cobrar. E a cobrança para o Tiago, para Amanda, chegou. Só que a Amanda, a gente vê ela assumindo de fato os seus erros. Lá na entrevista dela, na íntegra, ela fala da sua experiência com Deus, da sua necessidade de expor a situação e por que ela expôs. E eu vejo muita sinceridade nas palavras dela. No caso do Tiago, pelo que nós observamos, ele confessou porque não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Agora ele foi descoberto, existem provas, tem até a ligação com a voz dele lá. O que restou para ele agora foi, de fato, confessar e assumir, que ele fez até de forma bem tímida, né? No vídeo que eu mostrei aqui para vocês. Então, o que restou para ele foi isso. Mas eu espero, porque jamais eu vou desejar no meu coração que uma alma se perca, que uma alma vá para o inferno. Eu espero que em minha situação, que ele se acorde e se arrependa verdadeiramente, não pelas pessoas, não pela sua reputação, mas por Deus, pelos sentimentos de Deus em relação a ele. E que de fato ele venha mudar de conduta. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Também em relação a Amanda, que demonstrou seu arrependimento e assumiu a sua responsabilidade. Ela mesma fala que nunca foi forçada a nada, ela fez porque ela quis e porque ela tinha uma dependência emocional dele, que é um outro grave problema de algumas pessoas. Não aceite dependência emocional na sua vida em relação a ninguém. Só em relação a Deus, ao Espírito Santo e à direção de Deus na sua vida. Disso sim você deve depender emocionalmente, mas não do ser humano, porque do contrário você pode caminhar para abismos, como foi o caso da Amanda, que ela própria expôs. Então, muito cuidado, e algo assim serve de despertamento. Não deixa chegar a esse ponto. Dê um basta no pecado na sua vida, dê um basta. E hoje procure viver o temor a Deus, porque eu tenho certeza que o desejo de Deus nunca é que chegue a esse ponto, mas é que o ser humano se arrependa, se converta dos seus caminhos e possa assim, em vez de ser alvo da sua justiça, ser alvo das suas bênçãos e da sua misericórdia. É isso o vídeo de hoje. Muito obrigado a sua participação, a sua visualização. Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E conforme eu disse no início do vídeo, eu vou te apresentar agora uma oportunidade muito especial de ganhar dinheiro na internet. E não tem nada a ver com jogo, com aposta. Deus me livre disso. É de forma honesta, de forma segura. Você vai precisar de um simples celular, com conexão na internet, e você vai aprender a usar corretamente esse celular. E assim como a Bíblia diz que o povo perecia por falta de conhecimento, isso não se aplica apenas ao conhecimento espiritual, não. De uma forma geral, a falta de conhecimento te limita, te aprisiona, te impede de crescer, de prosperar, de evoluir. E é hora de quebrar isso na sua vida. Até quando você vai viver limitado dessa forma? E só para você ter uma noção, a audiência da TV aberta está diminuindo drasticamente porque a atenção das pessoas está se direcionando cada vez mais à internet, como a sua agora. Você está me assistindo pela internet. E isso faz com que as empresas, as marcas, os patrocinadores passem a circular cada vez mais por aqui e, consequentemente, o dinheiro passa a circular também. Eu quero que você aprenda a usar isso em seu favor. E aqui entra a parte do Tom Dimas, que é uma referência em ganhar dinheiro na internet, de forma honesta e com resultados surpreendentes, que você pode ter também. Eu vou deixar um link fixo nos comentários e esse link vai te direcionar para o WhatsApp do Tom. E lá a equipe dele vai tirar todas as suas dúvidas e responder todas as suas perguntas. Pode entrar sem compromisso lá e todas as suas perguntas serão respondidas a respeito da metodologia do Tom. Tá certo, meus amigos? Até o nosso próximo encontro.